Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez aqui com mais uma parte aqui do nosso, programinha Dev. Vamos aprender aqui a linguagem C++. Paramos aqui em criando matrizes dinamicamente no vídeo anterior. Mas antes disso, vamos agradecer a todos os inscritos, pessoal que está se inscrevendo aí recentemente, pessoal novo da inscrição aí no canal. Agradecer no pessoal aí do LivePix, do Apoia-se, que agora nosso canal tem LivePix, tem Apoia-se, ajudando a manter o nosso canal no ar. Agradecer ao pessoal do YouTube, agradecer o pessoal que está fazendo aí perguntas, sugestões. Tem bastante gente fazendo perguntas aí relacionadas a outros vídeos, tá? Quem quiser fazer perguntas sobre esses vídeos aqui, que eu tô lendo uma apostila, né? Uma apostila aí sobre a linguagem C++. E mais para frente a gente vai ver o programa Dev, né? A gente tem que estudar primeiro a apostila, tá, pessoal? Estudar a apostila para a gente saber o que está acontecendo e como que funciona o programa, tá? Os recursos do programa que a gente quer fazer, né? No caso aqui, a apostila do Dev, tem para baixar na internet de graça, ok? E vamos continuar aqui então com a nossa saga, né? Da linguagem C++ e os recursos que dá pra gente fazer, né? A gente parou aqui matriz, né? A gente leu esse programa aqui anteriormente, ó, né? Uma matriz aqui, né? Matriz que a gente estava aqui, matriz de funções, é uma matriz dentro de outra, né? Tal, que a gente parou no vídeo anterior. Quem perdeu o vídeo anterior, é só assistir o vídeo anterior. Terminando de ler essa apostila, a gente vai partir aí, tá? Para programação. Começar aí a instalar o programa, conhecer o programa, ver como que ele funciona. Essa apostila vai até o 11, né? Vai até o 11, tá? A gente tá no 7.7, 11 capítulos aí, né? 11 etapas que a gente tem que passar pela apostila para a gente poder entender como funciona a criação de um programinha dentro do Dev. O Dev é um compilador que cria o programa. E ele testa o programa também antes, né? Antes do programa ser criado e tudo mais.
Vamos lá, vamos ler que a gente tem que ler para a gente poder entender. A linguagem C++ prima, olha lá, pela economia de memória. Ela economiza memória. A linguagem C não economizava tanta memória. Agora a linguagem C++ economiza mais memória, né? Durante a execução dos seus programas, ó. Então ela economiza memória. Quando declaramos uma matriz no início de um programa, o compilador separa um pedaço da memória do computador de tamanho equivalente ao tamanho da matriz, né, que está lá no programa, e executa aquele pedaço. Assim, se criarmos uma matriz de números inteiros com 200 elementos, o compilador separa na memória do computador um pedaço de 400 bytes. Tá vendo? Tá? Ou 2 bits, né? Por 200 elementos. Ok? Entretanto, quando trabalhamos com matrizes frequentemente, não sabemos qual o tamanho exato de elementos que precisamos. Ao criar uma matriz, estipulamos um valor que seja maior do que o valor máximo de elementos que precisamos, mesmo que não utilizemos todos os espaços disponíveis na matriz. Isso causa desperdício de memória do computador e lentidão na execução do programa. Então vamos lá. O que a gente pode entender aqui? Se a gente criar uma matriz com muitos elementos e ocupar muita memória, não é que o computador fique lento, é o programa que está muito pesado para o computador poder processar a informação, tá? Então o pessoal fala, depois que eu instalei tal programa aqui no computador, o programa como, né, o computador ficou lento. Vamos supor, instalei um antivírus e qualquer coisa que eu for abrir no computador, uma foto, escutar uma música, abrir uma página na internet, abrir um documento no Word, no Excel, no PowerPoint, no PDF, qualquer arquivo. O antivírus ele vai escanear primeiro aquele arquivo para depois abrir. Então o computador fica lento. Não é que o computador fica lento, né? É porque está ocupando muito espaço na memória e é muito elemento para ser examinado e executado depois. Então aqui no caso que ele fez, ele, né, pegou 200 elementos, tá? De 400 bytes. Aí ele tem que escanear esses 400 bytes do antivírus para depois ele abrir de novo o arquivo. Então é como se ele estivesse abrindo o arquivo duas vezes. Por isso o computador fica lento. Tá? O computador em si ele não é lento. O que é lento é a leitura do programa. Então quando a gente for criar um programa, quanto mais leve o programa, quanto menos função, menos assim qualidade de imagem, sabe, bem simples a aparência do programa. Não precisa ser aquela imagem, vamos supor assim, eu vou criar um programa que a imagem seja 8K. Como é só um programinha de texto, um programinha para mim criar alguma coisa, né? Eu não preciso fazer com que a imagem fique 8K, não há necessidade, que nem um leitor de texto. Qualquer leitor de texto. Não precisa ser uma imagem 8K. Por que eu vou gerar uma imagem 8K? A não ser que seja um filme, né? Uma foto. Aí beleza, aí pode ser 8K, né? Aí o computador vai ficar lento, tá? Mas se for um programinha simples, que nem um aplicativinho simples ali de celular, que tenha 5 MB, 10 MB, já é ótimo. Não vai forçar o celular. O celular não vai ficar lento. Assim vale para o notebook e vale para o tablet. E vale para a TV Smart também. Então tem tudo isso para a gente ver. Vamos continuar aqui. Para evitar que esse problema, ó, a linguagem C++, né, para evitar esse problema, a linguagem C++ introduz dois novos operadores de controle de memória. Ó. Dois novos controladores. Em primeiro lugar, temos o operador new, que é novo, que é utilizado para alocar espaço na memória do computador durante a execução de um programa. Em segundo lugar, o operador delete, né, a função delete, que tem o botão delete no teclado, que libera a memória alocada com o operador new após a sua utilização. Este tipo de criação
e destruição de variáveis é chamado de alocação dinâmica. Uma matriz criada dessa forma é chamada de matriz dinâmica. Matriz dinâmica, tá vendo? Ó, tem mais coisa nova pra gente aprender aí. A vantagem de se criar matrizes dinâmicas é que a memória utilizada pela matriz só é tirada do sistema após a execução do operador new e pode ser liberada novamente após sua utilização com o operador delete. Quando criamos uma matriz do jeito normal, a memória utilizada por ela é guardada pelo programa durante toda a sua execução, consumindo recursos desnecessários do computador, no caso a memória, né? Ocupando espaço na memória à toa. Vamos supor, eu instalo lá um monte de programa no computador, no celular, no tablet, no notebook. Toda vez que eu ligar o celular, o tablet, o notebook, o computador, aquele programa que eu criei, ele vai ficar ocupando espaço, porque ele vai ficar ali meio que na espera da utilização daquele programa ali. Entendeu? Então eu tenho que criar um programa que ele não ocupe espaço na memória enquanto eu não estou usando ele. E quando eu estiver usando ele, ele só vai poder ocupar a memória, né, o suficiente ali para ele estar aberto, funcionando. E conforme for usando o programa, ele usa a memória, faz os cálculos que tem que ser feito e para de usar a memória. Tá? Senão ele vai ficar ocupando a memória. Eu posso colocar lá 8 GB de memória no computador, 16 GB, 32 GB, 128 GB de memória, o computador está lento e o programa está ocupando mais memória, porque eu criei um programa que fica ocupando a memória, né, de uma coisa que já foi calculada, ele fica guardando lá, tá? Então, quando a gente cria uma matriz pelo jeito normal, né, ele fica guardando a função na matriz da memória do computador à toa. Isso vale para qualquer programa, tá? Não é só para matriz. A matriz aqui é só um exemplo. Então, vamos continuar aqui. A síntese para criar-se uma matriz utilizando o operador new é a seguinte. O que é síntese? A escrita, né? A escrita. Como é que a gente escreve lá no compilador dev, no C++. Desse jeito que está aqui, ó. Abre chave, tipo, fecha chave, asterístico, abre, fecha chave, nome, né? O tipo de chave, o nome da chave, igual new e o tipo da chave de novo, que é o novo tipo. E entre chaves ali, ó, número de elementos. Quantos elementos vai ter a matriz? 100, 200, 400, 800, 1600, né? Por exemplo, para criar uma matriz do tipo float com 10 elementos, ó. Float, asterisco list, igual a new float, entre chaves, 10. 10 elementos. Ponto vírgula. Tá? Então a gente não pode esquecer disso. Acesso aos elementos da matriz, né, da nova matriz, é feito de forma análoga ao de uma matriz criada, né, do jeito normal. Utilizamos o nome da matriz segundo o número de elemento acessado. Como já dito anteriormente, o primeiro elemento de uma matriz é sempre o elemento zero, porque o computador ele não conta do 1, ele conta do zero. O zero para ele é como se fosse o 1. Tá? No computador, linguagem de computador, em hexadecimal, ele vai do 0 ao 9, eu tenho 10. E o do A até o F, tá? Para mim poder dar ali 15, né? 15 ou 16? É 16, né? É 16? É 16. Conta em casa, é 16. Na verdade é 15, né? Note que não podemos inicializar automaticamente os valores de uma matriz criada dessa forma. Cada elemento da matriz deve ter seu valor atribuído separadamente. Ó. A outra fase do operador new é o operador delete. Né? Só podemos utilizar este operador com matrizes criadas pelo operador new.
Ou seja, matrizes, né, criadas por declaração normal não podem ser apagadas durante a execução do programa, porque ela está lá na memória. E se eu apagar, eu perco toda a informação. Enquanto na matriz, né, outro tipo de matriz lá, a dinâmica, né, a mais avançada, ela não guarda na memória, ela já executa e já dá o resultado. Para utilizar o operador delete, para apagar uma matriz, a síntese é a seguinte, ó. Tá? Essa aqui, ó, delete entre chave e nome. E aqui embaixo tem um exemplo de um programa. O programa abaixo pede ao usuário o número de elementos da matriz, cria uma matriz e depois volta a pedir ao usuário os valores de cada um dos elementos da matriz. No final do programa, a matriz é deletada. Ó. Então aqui ele pede para fazer a matriz. A gente tem o cabeçalho, né, as 3 primeiras linhas aqui, ó. Vai ser sempre isso daqui, as 3 primeiras linhas, que é o início do programa. É sempre desse jeito aqui, tá? Sempre, em linguagem C++. Aí a gente tem o int, que é de instrução, o tamanho da matriz, que é igual a 0. Sempre começa com 0. Lembra que ele falou lá? Sempre começando com 0. A gente tem o quote, entre com o tamanho da matriz. A gente tem que pôr o tamanho, ó. Sim, tamanho. Qual que é o tamanho? 10, 15, 20. Aí você dá um quote end aqui, porque eu já dei o tamanho. Aí na sequência, nós temos o int novamente. Sequência igual a new int, que é o tamanho. Aí o tamanho vem para cá. For, que é para a instrução do i. Né, eu posso colocar qualquer letra aqui, tá, gente? A, B, C, D. Né, aqui colocou i. I é igual a 0. I menor que o tamanho. O tamanho que eu digitei anteriormente. Que pode ser 10, 20, 30. I mais mais. Esse I mais mais a gente já viu porque tem o mais mais, que é para diminuir o tamanho da programação. Temos o quote novamente. Entre com o elemento. Que elemento? Da matriz, ó. I mais 1. Tá? Aqui está o I como mais 1. Então aqui está I igual a 0, então I mais 1. Temos a sequência do I e o end, que é para finalizar a função de entre com o elemento. Temos o quote end e pulamos agora para o quote A maiúsculo. A matriz entrada é. Qual é a matriz? Então, for, novamente, int, entre aspas, ó. Aspas e parênteses, né? Sempre assim. I é igual a 0. I menor que o tamanho. Que tamanho? Tamanho da chave. Tamanho da sequência. Tamanho da matriz que eu criei. I mais mais. Temos chaves aqui, ó. Uma chave aqui. Temos a outra chave aqui. Uma outra chave aqui. Aqui a gente tem uma chave também, ó. E aqui a gente tem outra chave. Tá? Para fechar e abrir a função do programa. E o quote aqui, ó, sequencial do i. E nós temos o quote end. E agora nós vamos aqui começar a ler o módulo 8. Tá? Aqui o quote, para finalizar o programa. Tá vendo? Ó, programa encerrado. A matriz criada será deletada. Né? Aqui, ó, a matriz criada será deletada. E a memória será devolvida para o processador. Quer dizer, ele vai liberar a memória. Ele não vai ficar ocupando a memória, porque eu já tenho o resultado. Por que eu vou ficar guardando o resultado lá? Né? Delete, ó, para deletar. Então eu dei a função delete aqui. Eu escrevo o delete para o programa deletar. Se eu não digitar o delete, ele vai guardar na memória. Tá? Ele vai guardar. E o delete é na sequência, ó. Na sequência vem o delete. Aí nós temos o pause, que é para o programa parar de executar a função da matriz. E o return, que é 0, que é stop. Beleza, pessoal? Então vamos parar aqui no módulo 8, né? Que vai ter o módulo 11.
né? A gente já vai terminar logo de ler essa apostila para a gente ir entendendo a funcionalidade do programação do Dev C++ aí. Tá joia, pessoal? Abraço a todos. Agradecer a todo mundo aí que assistiu nossos vídeos aí, os inscritos. E eu fui.